Rádio França Internacional. Segunda parte da nossa emissão, começamos com um espaço convidada. Sílvia Benedito é precisamente a convidada de Neide Ribeiro. Convidada. Nas últimas semanas, a Europa enfrenta uma onda de calor que revela a urgência dos espaços urbanos se prepararem para as alterações climáticas. Como aumentar o conforto bioclimático nas cidades? Foi esta a questão que começamos por colocar à professora da Graduate School of Design da Universidade de Harvard, Sílvia Benedito, autora do livro Atmosphere: Anatomies on Design, Weather and Sensation. Não desenhamos para as situações extremas, mas o que estamos a viver agora se calhar também é um waking up call, é um aviso de alerta para o que nós vamos esperar mais no futuro, e são essas as projeções que estão designadas pelo IPCC. E isso tem de nos forçar, arquitetos, paisagistas, toda a equipa técnica dos departamentos municipais e engenheiros, enfim, e também a comunidade em geral. Nós temos que começar a pensar dentro, sobretudo, da indústria da construção, porque o que é que nós poderemos fazer não só para diminuir a libertação destes gases, mas também para aumentar o conforto bioclimático das cidades. Defende que é preciso pensar no espaço como clima. Como é que se materializa esse pensamento? Materializa-se com o aumento da consciencialização que os fenómenos que existem no ar têm que ser desenhados também. E não é fácil. Nós somos uma sociedade que estamos tão relacionados com os sistemas visuais, porque vemos, porque tocamos, e o clima são fenómenos invisíveis, não é? E sentimos, tem um impacto na nossa pele e sentimos, mas não os vemos. O livro, de facto, faz parte de uma investigação há muitos anos, que eu ando a fazer também, e tentar prioritar o clima como uma dimensão que tem que ser construída, como um material que temos que construir com, da mesma maneira como nós construímos com árvores, ou com metal, ou com pedra, ou com betão. Também deveríamos cada vez mais perceber que o clima é um material de construção, que não é fácil porque também pertence ao domínio da ciência, não é? Ao domínio da meteorologia e da termodinâmica. O que é preciso fazer para tornar os espaços mais frescos, com mais sombra, mais úmidos? E mais ventilados. Exatamente, e mais ventilados, porque é isso que procuramos todos quando está mais calor. Exatamente. Há um elemento que é fundamental quando está muito calor. Tem a ver com o sombreamento, com o arrefecimento radioativo, que tem a ver, por exemplo, com superfícies que estão em sombra e que, quando os nossos corpos estão quentes, estas superfícies absorvem esse calor. Portanto, isto é fundamental. Portanto, a sombra é fundamental, o arrefecimento geotérmico é fundamental. Isto, por exemplo, acontece em espaços que estão em cabo ou espaços escavados, porque a Terra, como está protegida, não recebe radiação, absorve este calor em nós. E é outra questão que tem a ver com o vento. A ventilação é fundamental. E há muitas cidades que pensam que hoje em dia, ou pelo menos tenho um exemplo, Stuttgart, que foi uma cidade que a seguir à Segunda Guerra Mundial levou esta questão muito a sério, porque é uma cidade que assenta num vale e por questões de desenvolvimento económico, porque é a base da Mercedes, teve que dissolver a poluição que ficava acumulada neste vale pelo fenómeno que é chamado a inversão térmica. E eles perceberam que os ventos da cidade, ou seja, os ventos catabáticos, os ventos que ocorrem durante a noite da montanha para o vale, tinham a capacidade de fazer a exaustão desta poluição. E quem fala em exaustão de poluição também fala em exaustão de calor. Portanto, o vento, dentro de uma escala maior, uma escala regional, tem um papel fundamental no arrefecimento das cidades. E depois, na escala local, podemos ativar a movimentação de vento, de ar, massas de ar, porque sabemos que há uma movimentação constante entre as massas de ar frias e as massas de ar quente. E, por exemplo, quando temos uma superfície, chamada é o fenómeno Venturi, temos uma superfície que, uma vez que armazena ar frio, e se tivermos uma chaminé que no topo está quente, este ar frio tende a ser puxado pelo ar quente, que isso provoca a tal ventilação, a movimentação de ar que todos nós apreciamos quando estamos dentro de casa ou na rua, quando sentimos um vento, por exemplo, que vem de uma garagem que está subterrada. Quer dizer, isto são tudo oportunidades que nós temos. O desafio é começar a pensar, se calhar de uma maneira mais focada. Isto passa também por trocar os materiais de construção, o betão pela madeira, por exemplo?
o betão pela madeira. Quer dizer, depende. O arrefecimento de uma parede de betão, sobretudo se estiver em sombra, é muito maior do que uma parede de madeira, porque tem diferenças no seu comportamento térmico. Há aqui uma questão que se calhar é importante, é mais técnica, mas convém mencionar, que o nosso corpo arrefece mais depressa, se estivermos em contacto com o tal fenómeno de condução, em contacto com superfícies frias. Esse sistema de arrefecimento em contacto com, energeticamente, é muito mais eficiente se for um arrefecimento por condução, ou seja, por movimentação de ar, que é normalmente o ar-condicionado. Quando nós estamos sentados numa superfície fria, normalmente o nosso corpo tende a arrefecer muito mais rápido. Estas condições de materiais são importantes porque têm comportamentos térmicos distintos. Outro aspecto importante que é o aspecto do albedo. O albedo tem a ver com a refletividade que o material tem, sobretudo está relacionado com a cor. Por exemplo, o asfalto tem um albedo muito baixo, porque reflete muito pouco e significa que está a absorver o calor e durante a noite está a libertar o calor. E isto é extremamente importante porque impacta de uma forma muito negativa. Se essa cidade não tiver os tais corredores de ventilação ou se o vento não circula nessa cidade, vamos ter este desafio muito mais presente. As cidades devem também dar mais prioridade às árvores? Definitivamente. Então, um estudo muito interessante nos Estados Unidos em que diz que grande parte dos bairros de famílias mais pobres, vamos dizer, estão mal equipados em termos de espaço público. Esses espaços públicos tendem a ser muito expostos, ou seja, há menos árvores. Há uma questão de justiça social também aqui importante de notar. Por um lado, a criação de sombra por árvores ou por estruturas é fundamental, mas também temos que pensar que as árvores também protegem contra a radiação vinda do sol, mas também temos que pensar que se uma pessoa estiver perto, debaixo de uma árvore, por exemplo, mas cuja a superfície do passeio ou das superfícies envolventes tiverem o tal albedo muito baixo, essas pessoas estão a sofrer com a radiação que é emitida por estes materiais. Mas também temos que ter a atenção que não é a única solução para a mitigação ou a adaptação às pressões climáticas. De quem é que deve partir essa consciência? Tem que partir sobretudo da nossa profissão. Penso que cada vez mais é importante educarmos os nossos estudantes com esta sensibilidade, também com estas técnicas. Eu acredito que temos que equipar estas novas gerações com sistemas de visualização e de comunicação. Nós hoje em dia podemos fazer simulações de radiação, de arrefecimento radiante e de aquecimento radiante. Podemos ver como é que esta radiação solar afeta as superfícies. Muitas vezes eu utilizo estas simulações para falar com clientes, sejam privados ou sejam clientes municipais ou públicos, para mostrar a eles e elas que realmente há determinadas ruas ou há determinadas situações urbanas em que há uma extrema radiação acumulada nestas zonas. E quando eu tenho estas simulações, quer dizer, torna-se muito mais fácil para o público em geral, e quando eu digo público, cliente, perceber os desafios. Lá está, porque o clima não se vê. Já há muitas cidades que têm esta consciência, da justiça climática. Chandigarh. Exato. Há também parque aqui em França, o Parque de la Villette. Muito se tem escrito sobre Chandigarh, muito se tem escrito sobre Peli Park ou sobre o Jardim de Bambu. Eu revisitei esses projetos através deste domínio climático, ou bioclimático, porque realmente os autores estavam bastante conscientes da necessidade de incluir os desafios climáticos destas zonas. O Le Corbusier percebeu desde o início que o budget para construir a cidade era muito pouco, ele não poderia usar ares condicionados e viu isto como uma oportunidade de desenvolver uma nova linguagem e abordagem arquitetónica. E isso levou à adoção, à inclusão do paisagismo muito desde o início do projeto e à inclusão do engenheiro climático, André Senar, para tentar resolver os desafios bioclimáticos e encontrar uma linguagem, estruturas, vamos dizer, ou estratégias para mitigar esse excesso climático e, sobretudo, não é só no inverno, mas também no verão, porque também há as monções e há imensa chuva e há imensa umidade. O Le Corbusier, na altura, em colaboração com esse engenheiro climático, André Senar, desenvolveu um protocolo em que ele próprio, inspirado também pela arquitetura vernacular, desenvolveu uma adaptação contemporânea destas estratégias para uma linguagem que fosse usada a diversas escalas e que incluísse todas as castas, todas as faixas demográficas e económicas da cidade, a tal justiça climática. Esta justiça climática terá que ser uma das prioridades a partir de agora?
sem, efetivamente, vai para além da justiça climática, é um direito humano ter acesso a um clima que promova a saúde e o bem-estar. O clima é uma infraestrutura e tem que ser desenhada para ser otimizada, para incluir a questão energética e formas de reduzir a dependência energética que nós temos nas nossas casas, mas hoje em dia, para desenhar com o clima, eu acredito, e essa é a mensagem que eu tenho tentado também sempre partilhar com os meus estudantes e também fomentar a sensibilidade deles para isso e delas para isso, é que desenhar espaços bioclimáticos que são confortáveis é uma questão de direito público. As palavras de Sílvia Benedito, professora da Graduated School of Design da Universidade de Harvard e autora do livro Atmosphere: Anatomies on Design, Weather and Sensation. Ela que foi a nossa convidada esta sexta-feira.